Estamos de volta com decisões e argumentos para conversar sobre despoluição dos rios. Nós estamos recebendo aqui o secretário, é muito importante, secretário executivo da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Luiz Ricardo Santoro, e o professor da Unesp, Jefferson Nascimento de Oliveira. Ele que é docente na área de hidráulica e saneamento no campus de Ilha Solteira. Claro, são dois especialistas. A gente falava com o secretário no bloco anterior sobre a questão dos poluidores. Eu queria agora que o professor Jefferson também falasse um pouco sobre esse assunto. É fácil poluir, o difícil é despoluir, né, professor? Sem dúvida, né? E é uma poluição que ela é constante, né? Como o secretário já falou, né? Não é uma poluição de hoje, né? Se você pegar e analisar o sedimento, tanto do Rio Pinheiros como do Rio Tietê, você vai ver que, se você fizer uma datação, ali deve ter algumas décadas, certo? Por quê? Porque quando você polui, né? Quando você pensa assim, isso aí é simplesmente um pedaço de papel, de bala que eu vou jogar. Isso não é um pedaço só de papel de bala, são milhares de papéis de bala que você joga na rua, né? E também uma outra coisa, o secretário não tocou nesse aspecto, mas é uma coisa que a gente vê, vocês aí de São Paulo veem isso continuamente, quando tem, por exemplo, uma enchente, né, secretário? O que é que você vê? Você vê a mudança da coloração da água, né? O rio que está atrás aí nessa figura muito bonita que o secretário está mostrando, né? Ele tem uma coloração de água turva, mas durante uma enchente ele fica com a água barrenta. O que é isso? É sedimento que advém de escorregamento. É sedimento que advém de outros locais que não simplesmente da cidade de São Paulo, mas de cidades que estão a montante, ou seja, acima da cidade de São Paulo, que vão escorrer para o rio. Então, é um conjunto, né, de fatores que fazem com que esse rio perca a qualidade da água dele, né? Há possibilidade de recuperação? Sem dúvida há, mas há que ter também uma conscientização, como muito bem frisou o secretário, né, da própria população, né? Porque nós falamos da população, mas também temos uma pleiade, né, uma quantidade enorme de pessoas, né, e de fontes poluidoras, né, que não só difusa, mas que ainda tentam permear isso. Se você olhar, o secretário sabe disso, a quantidade de ligações clandestinas na rede de drenagem, entendeu? É um absurdo. E não é só a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você tem muito isso, tá? Uma outra coisa que também é fundamental que se pense, né? A gente trabalha mais com gestão de água, secretário. A minha área é hidrologia, especificamente. Mas a gente sabe que para ter água, não basta simplesmente chover, né? Você tem que ter a quantidade, a qualidade e também ter o quê? O uso e ocupação do solo bem feito, né? Isso não depende simplesmente do governo do estado, depende também das prefeituras e dos arredores das prefeituras, né? Porque as prefeituras que estão na cidade e também próximas da cidade de São Paulo, né? Assim, a gente sabe de uma situação muito grave social que são as invasões, mas que elas devem tentar ao máximo serem o quê? Diminuídas. Porque você hoje tem, o secretário sabe muito bem disso, né, os mananciais nossos aí da Billings e da Guarapiranga, né, com invasões. Houve, em 2008, né, secretário, você estava já na secretaria, o lançamento do projeto Tietê, né, que era lá em cima, próximo ali da Ayrton Senna, que era um projeto para você retirar, né, uma grande quantidade de invasões que existia, certo? Por quê? Porque isso também faz com que haja uma diminuição da qualidade. Então, não é simplesmente o esgoto, mas também o uso urbano desse nosso solo, né? O uso desse solo, que é tão importante. Você tem que pensar em atividades, em ações, como a gente fala na engenharia, não estruturais. O que é isso? Você colocar leis que proíbam, né, que você urbanize desenfreadamente, impermeabilize desenfreadamente o solo e cause consequências para a sociedade como um todo. Esse é que é o grande problema. A gente pensar no todo, não só numa parte, né? Então, isso é muito importante frisar e que a sociedade como um todo esteja ciente disso. Perfeito. Secretário e também professor, existe aqui uma questão. A gente ouve muito falar em técnicas de despoluição. Como é que a gente aprendeu, inclusive na escola, né, que é a flotação.
Esses projetos de despoluição, secretário, tanto do Tietê quanto do Pinheiros, usam esse método flotação ou existem métodos mais modernos que estão sendo utilizados, inclusive, em nível internacional? Bem, existem métodos. Depois eu complemento. Depois o secretário complementa. De tratamento que vão, né? Que o secretário sabe muito bem, né? Nós tivemos aqui a perda em 2019, 20, né? No começo de 2020, de um grande célebre professor da Politécnica, né? Não sei se você teve aula com ele, professor Ivanildo Espanhol, né? Sim. Professor Ivanildo Espanhol, né? Que deixou como seu sucessor, o professor Miersva, né? Existe o quê? Existe uma tecnologia, né, que já está sendo usada pela Sabesp em alguns pontos, né, que é a tecnologia da membrana filtrante. Né? E a gente sabe disso, já existe dentro da Escola Politécnica do CIRRA, né, que é o Centro Internacional de Referência nessa questão, né, para que se tenha um know-how dentro do país que se faça isso, né, para baratear exatamente esse custo. Né? Isso seria assim, o top para você fazer o tratamento. Você entra com a água no esgoto, né, e vai tentar beneficiar isso, e você pode fazer o que nisso? O secretário sabe melhor do que eu. Reuso dessa água. Né? Em muitos países, o esgoto ele é tratado e chega a tornar-se o quê? Água potável. As pessoas consomem essa água. Você tem isso na Califórnia, no Texas, entendeu? Estamos falando aí de países do primeiro mundo que usam isso. Então, essas situações, elas devem entrar em conformidade, por quê? Porque se você olhar a região metropolitana de São Paulo, o secretário sabe melhor do que eu, nós não temos água disponível em grande quantidade. Tá? Isso quem fala são estudos, né? Durante a crise hídrica de 14, a gente participou, né, de várias reuniões, inclusive aí em São Paulo, como representante da Unesp, onde a gente denotou isso, né? Houve uma corrida, o secretário lembra, para poços, e esses poços não eram poços autorizados, né? Eram poços clandestinos, porque a sociedade ela precisava de água. E o que é pior, né, na minha concepção, é que faltava ainda a consciência de que a água ela é um bem realmente finito. Perfeito. E o senhor sabe, secretário, que eu tive a oportunidade de fazer algumas reportagens sobre essa questão da água de reuso. Eu me lembro que uma vez eu fui em São Caetano e já existia lá um projeto, né, de água de reuso. A gente via água absolutamente turva e depois nos tubos de ensaio eles iam mostrando, a água ficava clara e era utilizado para lavagem de rua, né, que era tão importante. Quer dizer, a água ficava limpa no sentido de você poder lavar ruas e não usar água potável para isso. Então, acho que, secretário, são condições que vão aparecendo, tecnologias que vão aparecendo, que de uma certa forma facilitam o trabalho. Mas é difícil tratar de um problema dessa extensão, né, secretário? Olha, eu vou trazer um número que vocês vão ficar assustados. No projeto Rio Pinheiros, até fevereiro, e nas ligações que nós estamos falando, nós tínhamos chegado a 530 mil ligações que estavam indo para os rios. É um número assustador, tá? Se imaginando que nós estamos falando de 4 pessoas por habitante, 4 pessoas por residência, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas que estavam mandando esgoto para o rio. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é levar esse esgoto para as estações de tratamento. Segundo, são métodos, são tecnologias para melhorar o desempenho das estações de tratamento. Eu acho que são 2 etapas. E nós estamos, primeiro, então, um dos focos do Rio Pinheiros e também do Rio Tietê, nós temos um coletor-tronco que nós inauguramos agora há 2 anos, muito importante. Sim. E que é o quê? Primeiro, levar para tratamento. Segundo, melhorar o desempenho desses sistemas de tratamento. Como bem disse o professor Jefferson, esse sistema de membranas é excepcional, a metodologia. E o projeto que o apresentador indicou,
está em operação até hoje na região do ABC, chama-se Projeto Aquapolo, e funciona muito bem. A qualidade da água, e nós também estamos fazendo uma série de estudos aqui na Secretaria no sentido de incentivar a água de reuso. Fizemos recentemente uma portaria intersecretarial, onde nós melhoramos a condição, acertamos a questão das normas. Essa portaria era a Secretaria da Saúde, CETESB e a nossa secretaria, no sentido de normalizar a questão da utilização da água de reuso. Sem dúvida. É um assunto importante que a gente vai tratar no próximo bloco também, relacionado com essa questão, porque muita gente sonha em ver, evidentemente, os nossos rios, principalmente o Tietê, o Pinheiros, né? E outros rios também, existem no interior do estado, a gente sabe, né? O Rio Jundiaí, por exemplo, foi feito um trabalho lá no Rio Jundiaí, que foi muito bem feito, e hoje o Rio Jundiaí, que chegou a ser um rio morto, né? Hoje não, hoje o Rio Jundiaí já é, e são 130 e poucos quilômetros de extensão. Então a gente vê que é possível fazer, mas é aquela história que vocês já falaram bem, né? Existe um adensamento urbano e as pessoas acabam ocupando irregularmente ligações, a água que tem, né, o esgoto que tem que vai para a galeria pluvial, que é de água de chuva, né, ligações que são feitas e que acabam tornando essa situação complicada. Nós vamos fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta tratando desse assunto, recebendo o professor Jefferson Nascimento de Oliveira e o secretário Luiz Ricardo Santoro. Um assunto importante que tem a ver com a sua vida. Afinal de contas, estamos tratando do meio ambiente. A gente volta já com decisões e argumentos.